Olá, meu nome é Nayara, eu sou nutricionista e eu vou falar um pouquinho sobre hipertensão arterial, tratamento não farmacológico. Minha trajetória rapidamente, eu me formei em nutrição em 2010 pela Federal do Paraná, fiz aprimoramento em nutrição hospitalar pela USP em Ribeirão, especialização em alimentos funcionais pela FAMERP, especialização em segurança alimentar e a última especialização em comportamento alimentar, que é a área que eu mais atuo atualmente. E aí, para a gente começar a falar um pouquinho de hipertensão, eu queria falar sobre o sal e o sódio, para a gente ter uma ideia um pouco mais clara, né? 1 grama de sal tem 40 miligramas de sódio. Para a gente arredondar um pouquinho, 5 gramas de sal, 2 gramas de sódio, né? Cada grama pode ser representado por uma tampinha de caneta Bic. Então, quando a gente vai orientar o paciente, a gente tem mais ou menos uma ideia da quantidade de sal que ele está consumindo. E aí, a ingestão habitual de sódio no mundo, ela foi estimada em 4 gramas por dia. Porém, o consumo médio brasileiro de sódio é de 11,4 gramas por dia, tá? De sódio. Então, a quantidade de sal que ele consome é uma quantidade alta. E a recomendação para hipertensos é apenas 2 gramas de sódio por dia, ou seja, 5 gramas de sal. Então, para o paciente hipertenso, a gente recomendaria aí um consumo de 5 tampinhas de caneta Bic de sal durante o dia todo. Mas como profissionais de saúde, a gente precisa lembrar que o sódio ele não está apenas no sal que a gente coloca na mesa, tá? Então, os cuidados principais que a gente precisa reforçar com os usuários são as carnes processadas, então presunto, mortadela, salsicha, linguiça, salame, bacon, carne seca, nuggets, produtos enlatados, então extrato de tomate, conservas de milho, de ervilhas e outras conservas em gerais. Queijos, então os mais amarelos, né, parmesão, provolone, prato, eles têm uma quantidade um pouquinho maior de sal. Temperos prontos, então molho de soja, né, o shoyu mais famoso, molho inglês, ketchup, mostarda, maionese, extrato concentrado, amaciante de carne, lanches industrializados que são bastante consumidos, né, chips, batata frita, salgadinhos e outros alimentos como sopinha desidratada, miojo, refrigerante. Entra aqui também biscoitos, bolachas recheadas, né? Todos esses produtos, né? Quanto mais industrializados, mais ultraprocessados, maior a quantidade de sódio que a gente encontra. Então, é importante, como profissional de saúde, não apenas orientar a quantidade de sal branco, né? O sal de adição, colocar um sal numa salada, mas também lembrar que existe uma quantidade grande de sódio em outros momentos da alimentação. E aí, né, a gente se vê hoje frente a vários mitos, né, vários tipos de sal, e as pessoas ficam um pouco perdidas. Então, eu trouxe aqui só para ilustrar, né, o sal de cozinha, então, fica em torno de 390 a 400 miligramas de sódio, e a gente paga 2,15, mais ou menos, né, R$ reais, um pouco, o quilo no mercado. Hoje se fala muito do sal rosa, do sal marinho, do sal light, que eles têm, né, o sal rosa e o sal marinho, tem uma quantidade também alta de sódio, porém os valores eles vão ser um pouquinho mais diversificados, principalmente o sal rosa, que hoje ele está mais em alta na mídia, né, e o sal light ele realmente tem uma quantidade menor, porém o preço dele é mais alto. E por que eu trouxe isso aqui? Só para ilustrar que antes de fazer uma recomendação, né, de trocar o sal, ou algo que vai fazer esse paciente gastar mais, a gente precisa lembrar de reduzir outros produtos e adequar a quantidade do próprio sal de cozinha, né? Porque no final todos esses são exemplos de sal e a gente não precisa solicitar para que esse paciente troque o sal de cozinha, que é mais básico, por outro tipo. E aí, dentro das orientações de hipertensão, a gente tem controle do peso,
Medidas nutricionais, então as práticas, né, de uma alimentação mais saudável, prática de atividade física, cessação do tabagismo, controle de estresse, entre outros. E aí a gente vê que a adiposidade corporal excessiva, especialmente a visceral, que é aquela geralmente concentrada na barriga, né, no abdômen, ela é um fator de risco importante para a elevação da pressão arterial. Então, de 65% a 75% dos casos de pressão arterial estão sim relacionadas ao sobrepeso e obesidade, né? Então, a gente vê nas recomendações e nas diretrizes que a perda de peso, ela ajuda na redução da pressão, mesmo que esse paciente não alcance o peso corporal desejável, o peso corporal mais ideal. Uma pequena redução do peso já mostra benefícios em relação à pressão. E aí é importante a gente lembrar, né, que um plano alimentar ele precisa ser saudável e sustentável, né? E a utilização de dietas radicais resulta sim em abandono do tratamento. E pensando nisso, nós, como profissionais de saúde, precisamos ajudar esse paciente a ter metas graduais e realistas, ou seja, se ele come uma quantidade muito grande de ultraprocessados, se ele bebe muito refrigerante, come muito salgadinho, que são alimentos industrializados palatáveis e mais baratos, a gente precisa ajudá-lo a enxergar esse cenário e reduzir gradualmente, ajudá-lo a fazer substituições mais interessantes dentro da rotina dele, dentro do contexto, dentro do ambiente familiar, da questão socioeconômica, mas isso precisa ser real para ele. Sem terrorismo nutricional, com incentivo à inclusão, principalmente, sem radicalismos ou modismo. Quando eu digo incentivo à inclusão, é realmente incentivar esse paciente a incluir mais frutas, mais verduras e mais legumes dentro do cotidiano, né? Antes de comprar um sal rosa, por exemplo, né? Ou antes de cortar muitas coisas, fazer uma dieta muito restritiva que ele não vai conseguir manter em longo prazo. Realizar pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. Então, realmente incentivá-lo a fazer uma caminhada, fazer outro tipo de atividade física que ele goste, para ajudar dentro do tratamento da hipertensão. E aí, a dieta mais famosa, né, que a gente tem, a referência mais importante que a gente tem dentro da hipertensão, é a dieta DASH. E o que consiste, né, da dieta DASH? Consumo de frutas e hortaliças, então a inclusão desses alimentos básicos e saudáveis, laticínios com baixo teor de gordura, então tanto leite como derivados. A dieta DASH preconiza um menor teor de gordura, lembrando que quando eu oriento ou faço uma sugestão para um paciente, eu preciso ver qual é o consumo dele de leite, porque não necessariamente um copo de leite integral é o que está aumentando a pressão desse paciente. De repente, eu não preciso trocar um leite integral por um leite desnatado se ele está comendo muito presunto. Eu preciso avaliar esse cenário como um todo. Incluir a ingestão de cereais integrais. Aqui também a gente pode sugerir um arroz integral, sugerir um macarrão integral ou outras massas integrais, cereais integrais, porém, lembrando que o básico funciona, tá? Então, um arroz, um macarrão, eu posso consumi-los na versão branca, normal, mas eu posso incentivá-los à inclusão de verduras, legumes e frutas para aumentar a minha quantidade de fibra dentro da dieta. Então, tudo vai da necessidade e do contexto de vida desse paciente. Mas, sim, os integrais acabam sendo um pouco mais interessantes nesses casos. Frango, peixe e redução da carne vermelha. Oleaginosas, então, a inclusão de castanhas, amendoim, nozes, dentro do contexto desse paciente, se ele realmente tem condições para incluir, ou se ele gosta,
né? Porque já não é um alimento que às vezes faz parte do cotidiano de muitas pessoas. Cuidado com doces, bebidas com açúcar, então refrigerante, achocolatados, todas essas guloseimas, né? Elas também têm quantidades de sódio significativo. E lembrar que a dieta DASH ela é rica em potássio, então tem alguns estudos que mostram que a ingestão do potássio auxiliaria na redução da hipertensão arterial. E essa dieta, então, ela é rica em potássio, em cálcio, magnésio, fibras e contém quantidades reduzidas de colesterol, gordura total e saturada. Então, na verdade, a dieta DASH, ela resume um pouco do que a gente fala que é uma alimentação saudável, né? Sem muitos segredos, entre aspas. Então, a gente precisa trazer esses conceitos para a realidade do nosso paciente. Alimentos ricos em potássio, então, a gente tem como exemplo damasco, abacate, melão, leite desnatado, iogurte desnatado, folhas verdes, peixes, então linguado e atum são bons exemplos. Feijão, laranja, ervilha, ameixa, espinafre, tomate e uva passa. Pensando no contexto do meu paciente, né, na rotina, no dia a dia dele, não necessariamente ele precisa fazer uso de todos esses alimentos, mas se ele estiver já ingerindo fibras, verduras, legumes, né, se ele estiver seguindo as recomendações anteriores, esses alimentos eles seriam a mais dentro do tratamento, quando possível. E a gente tem também a dieta do Mediterrâneo, né? Ela também é uma dieta rica em frutas e hortaliças, também preconiza a ingestão de cereais integrais, além de ser pobre em carnes vermelhas. Então, ambas dietas, elas são muito parecidas. A do Mediterrâneo, ela inclui o azeite de oliva e o consumo de peixes e oleaginosas, né? Como um a mais aí da dieta DASH. E também a ingestão moderada de vinho, lembrando que nós não podemos prescrever bebida alcoólica, porque eu não sei qual é a predisposição do meu paciente para o alcoolismo e outras doenças relacionadas. Então, se é um paciente que faz uso e questiona, a gente pode orientar e sugerir, mas nunca prescrever bebida alcoólica. A gente poderia, por exemplo, prescrever um suco de uva no lugar. Mas sim, é interessante. Aqui eu trouxe para vocês os grupos, né, os grupos alimentares que seriam preconizados nas diretrizes, né, num consumo diário de uma dieta de mais ou menos 2.000 calorias. E aqui eles colocam frutas de 4 a 5 porções por dia, com alguns exemplos, né, do que seria realmente esse tamanho de porção. Por exemplo, uma fruta média, um quarto de xícara de frutas secas, meia xícara de fruta fresca, congelada ou enlatada e 177 ml de suco de fruta. Vegetais de 4 a 5 porções também, laticínios de 2 a 3, grãos e derivados de 7 a 8, então o que seria uma fatia de pão, uma xícara de cereal, meia xícara de arroz, macarrão ou cereal. Carnes magras, aves e peixes, também mais ou menos 2 porções, que seria 85 gramas de carne. E aqui o consumo de nozes, sementes, leguminosas, 4 a 5 por semana. E aqui fica o convite, né, para a gente refletir um pouquinho, antes de realmente fazer esse tipo de prescrição, pensar. Será que eu, como profissional de saúde, eu como 4 a 5 frutas por dia? Será que eu como 4 a 5 porções de vegetais por dia? Então, é uma recomendação alta, às vezes, dentro do contexto de um paciente. A gente recebe usuários que, às vezes, consomem uma fruta na semana, 2, geralmente as mesmas. Alguns consomem mais no começo do mês e no final do mês não. Então, qual que é o comportamento e o contexto de vida desse paciente? Tudo isso precisa ser levado em consideração antes de ser feito esse tipo de prescrição, né? E aí, mais uma vez, reforço a importância das metas graduais e realistas. Então, se eu tenho alguém que não come fruta ou come fruta uma vez na semana e eu quero que ele chegue um dia em 4 porções,
No dia, eu preciso trabalhar a organização, o poder de compra, como armazenar esse alimento, né? Se ele consome uma vez na semana, duas, qual que é o próximo passo? Quantas vezes ele vai consumir? 3 vezes? 4 vezes na semana? Depois vai passar a consumir todos os dias pelo menos uma fruta? Então, eu preciso acompanhar essa evolução dentro do tratamento. Lembrando que a inclusão ela é extremamente importante, né, de todos os grupos, juntamente com a exclusão, não exclusão e restrição, mas o cuidado com os doces, o excesso de sal, o excesso de produtos ultraprocessados. Então, antes de tentar fazer com que o meu paciente consuma uma quantidade tão grande assim de porções diárias, eu preciso avaliar e ajudá-lo a perceber a quantidade de embutido, de salgadinho, de outros alimentos que ele tem consumido e a própria quantidade de sal. Se ele coloca muito sal na salada, se ele deixa o saleiro à mesa, como que é esse hábito que ele tem. E aqui eu trouxe do Ministério da Saúde uma cartilha de alimentação cardioprotetora, que é agora de 2018, está bem interessante. E dentro dessa cartilha, eles colocam grupos alimentares. Então, o grupo verde, ele está representando os alimentos que são liberados, novamente, verduras, frutas, legumes, leguminosas, né, que seriam feijão, soja, ervilha e lentilha, leite e iogurte sem gordura. Então, eles também dão preferência para leites derivados desnatados ou semidesnatados quando associado com uma doença cardiovascular. Eles colocam o grupo amarelo, com pães, cereais, macarrão, tubérculos, né? Então, batata, mandioca, mandioquinha. Então, aqui a gente percebe um pouco mais do grupo dos carboidratos, farinhas em geral, oleaginosas, óleos vegetais, mel, goiabada, doce de abóbora. Alguns doces eles colocam aqui também, mas a gente pode perceber que são doces um pouco mais naturais e não industrializados. E o grupo azul, carnes, queijos brancos e amarelos, ovos, manteiga, doces mais caseiros, leite condensado e creme de leite. Então, a gente vê esse formato de distribuição dentro dessa cartilha. E aí, pensando nisso, na prática, eles colocam a importância da montagem do prato, sendo metade do prato constituído pelo grupo verde e a outra metade dividido aí ainda um pouco maior a porcentagem do grupo amarelo e o grupo azul. Então, a gente teria mais ou menos essa configuração, né, do prato. Essa também é uma recomendação que está nas diretrizes de sobrepeso e obesidade, pensando em 50% de vegetais e a outra metade ser um pouco mais distribuída em carboidratos e proteínas. Então, a gente pode mostrar esse tipo de prato para o nosso paciente e realmente orientá-lo através de figuras, né, através de atividades mais lúdicas, como ele poderia montar uma refeição saudável, tanto em almoço e jantar, como num café da manhã ou num lanche. E essa cartilha também apresenta um grupo vermelho, que nada mais é do que os alimentos ultraprocessados que a gente vê que o consumo é muito alto. Então, macarrão instantâneo, salgadinhos de pacote, biscoitos e bolachas, embutidos, sucos industrializados. Então, muitas vezes, esse paciente ele acha que é um suco natural, mas é um suco de caixinha que tem 3% de suco. Então, a gente precisa orientá-lo à forma certa de consumir. Refrigerantes, linguiça, nuggets, hambúrguer congelado, achocolatado em pó, salsichas, refeições congeladas industrializadas, né? Então, aqui, não a refeição congelada que a gente faz em casa, para melhor organização, mas sim as industrializadas, molhos industrializados, sorvetes e farinha láctea. Então, para a gente resumir, a gente precisa entender que todos esses alimentos, eles têm quantidades grandes até de sódio e dentro de um contexto, né, de alimentação, dentro da rotina do meu paciente, eu preciso avaliar onde eu preciso realmente trabalhar, ajudá-lo a
reduzir essas opções industrializadas e incluir as opções mais nutritivas, mais naturais, menos processadas, para que ele realmente consiga ter um resultado na pressão arterial, ter um resultado na perda de peso e consiga seguir o tratamento de uma forma mais efetiva, sem dietas radicais, para que ele não desista no meio do caminho. E aqui eu quero agradecer a atenção, eu fico disponível. E obrigada.